Seja bem-vinda. Roda gigante. A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar. Áurea Carolina de Freitas, 34 anos, nasceu em Tucuruí, no Pará. Cresceu e se formou em Belo Horizonte. Nas eleições de 2016, foi a vereadora mais votada na capital mineira. Ela é cientista social, especialista em gênero e igualdade e mestre em ciência política. Como muitos ativistas de sua geração, sua trajetória política começou nas ruas, em diálogo com a cultura, o movimento hip-hop e iniciativas populares ligadas aos direitos humanos. Foi subsecretária de Políticas para as Mulheres de Minas Gerais. É uma das fundadoras do Fórum das Juventudes da Grande BH e integra o movimento Muitas pela Cidade que Queremos. Entre suas propostas estão a efetivação do direito à ocupação do espaço público e o fomento à participação popular na política. Seu mandato está ligado à promoção da luta por direitos dos grupos marginalizados, como as mulheres, as juventudes e as populações negras. Uma geração de ativistas com origem nos movimentos sociais vem respondendo à desconfiança com a política convencional, com uma nova forma de defender e de defender também suas ideias. Trabalho coletivo, lutas contra a discriminação e defesa dos direitos humanos são algumas das bandeiras defendidas pelos novos militantes. Para falar deste novo cenário político, vamos dar voz ativa a Áurea Carolina. Para conversar com a Áurea, temos na nossa bancada os jornalistas Sérgio Lírio, redator-chefe da Carta Capital, Heloísa Mendonça, do El País Brasil, Marcela Martins, da Rede Minas, Marcelo Freitas, do portal BHZ, e o cientista político Rubens Goiatá Campante. Carolina, obrigado pela tua presença aqui. E nesse momento que o Brasil está vivendo, um momento de muita tensão e de violência, com intervenção federal no Rio de Janeiro e com o assassinato bárbaro contra uma colega sua de partido, uma militante que está junto às comunidades mais pobres do Rio de Janeiro, que é a Marielle, que virou quase que uma bandeira de luta por todas as questões de inclusão social no mundo todo, né? A morte dela e também a do seu motorista, o Anderson Gomes. Você acha que a Marielle Franco está sendo... o caso dela está sendo levado de uma maneira democrática, uma coisa bem feita pela polícia? Porque tem muita gente questionando a maneira como vem sendo feitas as investigações. E eu até separei aqui uma matéria para a gente entender um pouco do caso, para a gente discutir se realmente esse discurso do ódio acabou também atingindo a imagem de uma mulher que luta pelos direitos e pela igualdade entre as pessoas. Vamos assistir. A execução da vereadora Marielle Franco deixou um rastro de indignação em todo o mundo. Defensora de causas ligadas aos direitos humanos, feministas, LGBT, contra a violência das polícias e milícias, Marielle foi assassinada covardemente depois de denunciar a morte de jovens de uma comunidade do Rio de Janeiro. Seu corpo foi tratado com o mesmo desprezo com que os jovens foram para a vala. Foi ferido de morte, atravessado de violência, marcado pelo preconceito. A repercussão da morte da vereadora encheu ruas e praças do país e chegou ao exterior. No entanto, uma segunda morte a espreitava nas sombras. As autoridades policiais não foram capazes de responder com rapidez e seriedade ao crime. O governo completou a indignidade e fez do assassinato um argumento para defender a intervenção federal no Rio de Janeiro. É bom lembrar, uma ação combatida de forma determinada pela vereadora. Da imprensa estrangeira e das entidades internacionais de defesa dos direitos humanos vieram as mensagens mais consistentes de repúdio e exigência de apuração independente. No Brasil, a imprensa se apressou a naturalizar a morte brutal.
Marielle se tornou mais um número, recebendo apenas o selo da confirmação do estado de caos, tão a gosto das políticas que enfrentam violência com violência. Os senhores do ódio não tardaram em somar ao sentimentalismo alienante da cobertura jornalística e à ineficiência das autoridades a sua tática de mentir, desprezar e agredir. Culparam a vítima, atentaram contra a memória, destroçaram o coração da luta popular. Marielle foi morta pela terceira vez. A tudo isso, as pessoas de bem em todo o mundo reagiram com um grito que passa a ecoar para sempre na consciência do país. Marielle presente. Áurea, você chegou a fazer algum trabalho de militância junto com a Marielle. Você é vereadora, foi a vereadora mais bem votada de Belo Horizonte e tem um trabalho muito parecido com o dela, né? Como é que você analisa esse momento que o Brasil está vivendo e o que representa para essa ala mais democrática do país, essa execução da Marielle e também do motorista? Marielle Franco presente. Obrigada, Florestan, obrigada, Rede Minas, pelo espaço. A TV pública precisa fazer esse debate aberto, crítico e, portanto, democrático. É uma oportunidade histórica estar aqui para fazer essa conversa. O assassinato da Marielle é um símbolo da intensificação da violência estatal, do avanço do autoritarismo e da negação de direitos e dignidade para a maioria da população brasileira. O golpe contra a democracia se dá de muitas formas e se dá também por conta desse modelo de Estado penal, de segurança pública repressivo, baseado em militarização, em extermínio das populações marginalizadas, num quadro mais amplo e anterior de genocídio da população negra no nosso país. E é perfeita a análise de como as mortes de Marielle foram sendo tramadas, né? Primeiro, uma apologia à intervenção federal militar no Rio de Janeiro, o que é uma desonra absoluta à história da Marielle. Ela sempre lutou contra o Estado penal, contra o modelo das UPPs, contra toda essa falácia militarista. Contra a intervenção militar. Contra a própria intervenção. Estava denunciando abusos cometidos pelas forças policiais nas favelas do Rio de Janeiro. E essa segunda morte, que está associada também, que é uma deturpação do sentido da luta pelos direitos humanos. Uma coisa que é interessante que você falasse, porque a Marielle estava preocupada e sempre esteve preocupada com a morte dos policiais. Ou seja, quando dizem que só fica defendendo os bandidos, é mentira, né? Porque se você pega a tese dela, ela cita policiais mortos, ela ia nos velórios dessas pessoas e era solidária com os policiais que muitas vezes moram no mesmo bairro onde são mortos as pessoas excluídas da sociedade brasileira. Sim, a Marielle era uma lutadora por outro modelo de segurança pública, que fosse cidadã, uma segurança pública construída com as comunidades, de defesa dos direitos fundamentais. E isso envolve todas as pessoas, inclusive os trabalhadores das forças policiais. A gente precisa reivindicar também que eles tenham condições decentes de trabalho, que eles tenham condição de desenvolver isso com uma retaguarda democrática e que não sejam submetidos a violências hierárquicas desse modelo militarizado. E é preciso qualificar e politizar o sentido de bandido, né? Como é que a gente tem esse Estado penal, como se constrói a noção social do crime, quem é que é capturado nesse sistema de justiça no Brasil, enfim, todas essas questões vão ser atravessadas pelo debate racial, de classe, vereadora, de gênero. Queria pegar um gancho daí. A morte da Marielle levou a uma reação espontânea, né? Depois, obviamente, cada facção da sociedade, cada parte da sociedade lidou isso com a forma como interessava. A mídia lidou ali banalizando o crime e tal, mas o fato é que o dia seguinte da morte levou a uma mobilização espontânea pelo Brasil todo e se espalhou até pelo mundo. Agora, isso depois não se transformou em nada. Exauriu-se na própria comoção ali da morte
Eu queria perguntar assim, qual a dificuldade que esse campo democrático, progressista, como ressalta o Florestan, tem hoje em dia para transformar esse tipo de ação espontânea em algo mais organizado? Porque, na verdade, a morte da Marielle também é um resultado do que nós estamos vivendo aí há quase 2 anos, né? Sim. Tanto das reformas quanto do aumento da violência. Por que é impossível ou é difícil canalizar esses movimentos espontâneos para uma ação mais organizada e mais, vamos dizer assim, consciente em relação ao que se passa no Brasil? Sérgio, eu vejo que há movimentações distintas, muitas subterrâneas, invisibilizadas acontecendo. E Marielle era fruto de uma organização popular que é muito desconhecida, que acontece nas quebradas, nos territórios, com os coletivos feministas, de juventude negra, de cultura ativa. E isso não ganha projeção. Na mídia tradicional nem se fala e também pouco circula para as pessoas que essas coisas estão acontecendo. De fato, não houve uma movimentação em grande escala após o momento de comoção nacional e internacional também, mas eu acho que tem sim uma vida política democrática, transformadora, sendo gestada no país. A eleição da Marielle, com uma expressiva votação, a minha eleição e de outras mulheres que têm esse perfil de engajamento feminista, antirracista, já é um sinal dessa mudança. Mas, obviamente, isso não é generalizado e a gente enfrenta poderes pesados, né, que jogam contra isso o tempo todo. Aura, inclusive, né, quando a gente fala do assassinato da Marielle, a gente fala de mais um assassinato de uma mulher negra, mas a gente fala também do assassinato de uma liderança do movimento social. E extermínio de pessoas que estão nessas lideranças de movimentos sociais, isso não é novidade, né? Não ganha tanto a mídia, mas historicamente líderes de movimentos sociais têm sofrido violências. Queria que você falasse um pouquinho desse cenário também, de violência contra quem está à frente desses movimentos aí, os diversos que existem no Brasil. O Brasil é um país extremamente hostil para quem luta por causas democráticas, né? É um dos campeões de assassinato de defensores de direitos humanos. Isso tem a ver com as raízes do autoritarismo que fundam essa sociedade, são raízes escravocratas, patriarcais, de exploração econômica, de depredação do nosso patrimônio coletivo, e isso é alimentado atualmente por essa imaginação deturpada sobre o que são direitos humanos, o que significa defender o direito à terra, os bens coletivos, a água, né? A luta no campo é muito violentada, são principalmente lideranças do campo, indígenas que têm sido assassinados e essas notícias não chegam, não repercutem, né? Eu acho que é preciso fazer o debate, como nesse programa, a cartilha, a agenda dos direitos humanos é uma agenda inclusiva, é uma agenda de justiça social e tentam desqualificá-la exatamente pelo poder de ameaça que ela representa para esses grupos privilegiados que querem manter o seu poder, que estão atuando em favor dos seus próprios interesses em todas as instituições, né? E lutadoras pequenas que estão aí em toda parte, fazendo esse trabalho incansável, precisam ser reconhecidas. E pelo menos um efeito benéfico de tudo isso que está acontecendo após a execução de Marielle é de que esse debate começa a ganhar alguma relevância nacional, né? Ser reposicionado na agenda nacional. E eu acho que a gente precisa aproveitar esse momento para discutir também a conjuntura mais ampla. Aura, quando você mencionou e discutir a conjuntura mais ampla, né? Você, assim como a Marielle, vem de uma tradição da mobilização popular, né, que acontece nas quebradas, como você falou, né, os coletivos de mulheres, de jovens, a cultura do hip hop, né, que é uma oxigenação política da sociedade, né, do espaço público da sociedade, né. Isso tem uma ligação muito forte com as chamadas lutas identitárias dos negros, da comunidade LGBT e tudo mais. E aí eu faço duas
perguntas para vocês. Talvez você já tenha ouvido esse tipo de perguntas. São perguntas mesmo, não é, é uma oportunidade, inclusive, para vocês colocar como é que essas pautas identitárias se articulam com pautas mais estruturais da esquerda tradicional. Por exemplo, a questão trabalhista. Nós estamos, por exemplo, com uma reforma trabalhista aí de sentido claramente antissocial, punindo os trabalhadores, dificultando o acesso dos trabalhadores à justiça do trabalho, colocando todo o poder na relação de trabalho, de emprego, de trabalho na mão do empregador, a questão da reforma da Previdência. Como é que essas lutas identitárias, culturais, socioculturais, né? E isso tem uma ligação muito forte com no planeta, de forma geral, assim, com a esquerda, por exemplo, norte-americana. Todo mundo fala assim, nos Estados Unidos não há esquerda. A esquerda norte-americana está muito ligada a essas pautas identitárias, não tanto a essas pautas mais sociais, trabalhistas. Mas isso gerou nos Estados Unidos e foi exportado para o mundo todo uma espécie de guerra cultural, porque a reação a isso é muito forte, né? Então, vocês que estão nessas pautas identitárias, nessa guerra cultural contra o fundamentalismo religioso, como é que se articula com as pautas mais estruturais da esquerda e como é que você leva esse modelo de mobilização pública para a Câmara Municipal de Belo Horizonte, para espaços, por exemplo, que são marcados por um modo de fazer política que é tradicional? Ô Rubens, eu vejo que essa discussão de pautas identitárias e sua relação ou sua contradição em relação às pautas estruturantes é um pouco datada. Eu não considero que eu defenda causas identitárias, porque as lutas feministas antirracistas por inclusão dessas maiorias sociais são estruturantes, são econômicas, são sobre o uso dos bens coletivos. E tanto é assim que, por exemplo, na questão trabalhista, como é que historicamente se construíram as relações de trabalho no Brasil, baseada no regime de escravização, baseada na exploração extremada, e a luta por direitos agora sendo atacada significa devolver ao patamar de escravização, de precariedade, aquele pouco que foi conquistado para essas maiorias sociais. Como que a desigualdade no mundo do trabalho, né? A desigualdade salarial, que é um dado mais acessível. As mulheres têm salários em média inferiores aos dos homens, e quando a gente faz uma análise em perspectiva racial, as mulheres negras são aquelas mais precarizadas e os homens negros recebem menos ainda do que as mulheres brancas. Então, essa discussão sistêmica econômica é também uma discussão racial e de gênero. Esse debate tem sido feito sobretudo pelas feministas negras decoloniais da América Latina. A Angela Davis é uma referência muito conhecida internacionalmente. No Brasil nós temos Lélia Gonzalez, que nós precisamos trazer o seu nome também. Gênero, raça e classe são interdependentes. Eu costumo falar que é uma trindade, a santíssima trindade mesmo, de como o capitalismo, o patriarcado e o racismo se conformam e são indissociáveis. Não é possível falar no Brasil de desenvolvimento socioeconômico sem trazer a questão racial. E todas as políticas estruturantes, vamos pensar em trabalho, em segurança pública, educação, saúde, quando a gente começa a analisá-las com essa perspectiva mais complexa, a gente entende como é que a estrutura de poder, de dominação no Brasil se repete, se reproduz infinitamente, massacrando os mesmos grupos, né? Mas vereador, os movimentos entendem dessa forma como a senhora entende? Porque às vezes passa a impressão de que as disputas identitárias, questões muito específicas, elas se sobressaem a essa questão principal que a gente poderia chamar da velha luta de classes. Ou seja, no fundo, estamos todos aqui na mesma vala, brigando aqui por questões muito específicas, enquanto uma questão talvez superior, que é essa questão histórica da luta de classe, continua a mesma. E toda essa reforma ela atinge, obviamente, mais os grupos mais fragilizados, mas no fundo ela Sim, é porque o capitalismo globalmente, o sistema financeiro é gerido por corpos, por homens brancos, geralmente de uma origem extremamente privilegiada.
São ricos que perpetuam a sua riqueza. Então, a gente não pode descorporificar o sistema econômico. E esse é um debate muito caro para nós. E eu acho que as pessoas que vivem nas periferias conseguem compreender isso no seu cotidiano, sim, né? As feministas comunitárias costumam dizer assim que, olha, lutar por alternativas econômicas aqui no nosso território, de economia solidária, de gerar trocas e riqueza de outra forma, é também confrontar esse sistema financeiro global, né? O 1% que controla a riqueza global, no Brasil são 5 ultra ricos que detêm uma riqueza equivalente à da metade mais pobre da população. A gente consegue identificar isso, mas, obviamente, o debate precisaria ser mais desenvolvido, né? Para a gente resolver essa cisão, que eu acho que é muito mais analítica e teórica, que tem uma origem, uma tradição que a gente compreende, mas a gente precisa trazer agora esses saberes e essas práticas que vêm das periferias, que estão ocupando as universidades também, falando, olha, eu não separo o meu corpo do meu trabalho, não separo isso da política, não separo isso da miséria que está acontecendo no meu entorno, né? E assim, o levante contra esse sistema econômico global vai se dar por essas pequenas práticas também, né? Olha, por isso que... Eu queria agora organizar um pouco aqui, porque a Heloísa estava pedindo também e o Marcelo também. Então, Heloísa. Você estava falando sobre essa igualdade de gênero, eu queria saber, assim, você ocupa um cargo político, uma mulher negra, é uma exceção. Quais que são as barreiras ainda que a gente precisa, né, quebrar para que isso deixe de ser uma exceção? É uma exceção e que pesa muito, né? Ser a única mulher negra na Câmara Municipal de Belo Horizonte, assim como era Marielle no Rio, traz uma carga de muita responsabilidade. Mas eu vejo que são os mesmos controladores das instituições que impedem o nosso acesso. São os mesmos que detêm o poder nos partidos e que vão destinar recursos e vão definir as prioridades de campanhas eleitorais e, com isso, as mulheres e as mulheres negras são preteridas. São os mesmos que controlam o sistema político de forma mais geral, né, no legislativo, no poder executivo, o sistema judiciário como um todo. Então, a gente precisa ocupar os espaços da institucionalidade e criar capacidades políticas dessas pessoas com essas diferenças todas em relação a essa minoria social transformada em maioria política, para que a gente consiga dar sustentação para essas pessoas, né? Eu participo de uma movimentação chamada Partida, que envolve mulheres feministas do Brasil inteiro, e a gente luta exatamente para que mais mulheres com essa pegada feminista se disponibilizem a ocupar espaços institucionais, não só na política formal, né? E para isso a gente precisa encorajar as pessoas. Eu tenho falado muito disso ultimamente, né? É apresentado que participar de uma eleição é uma coisa muito dolorosa, muito penosa, que isso não é feito para nós, mulheres negras, pobres, que a gente não dá conta. De fato, é muito difícil, mas se a gente tem uma rede de apoio e que acredita e que defende, é possível, né? O meu exemplo é esse, é uma exceção, mas que mostra que tem brecha nesse sistema. Áurea, quando a notícia da morte da Marielle chegou, e à medida que eu fui conhecendo melhor o perfil da Marielle, o cérebro da gente, né, um mecanismo quase que automático, ele faz as conexões. A primeira conexão que ele fez foi a sua atuação. Sim. Né, a sua atuação, vocês defendem as mesmas ideias, têm a mesma trajetória. Aí eu fico me perguntando, é uma pergunta que eu gostaria de fazer, que você não tem medo de ser assassinada, não? Como aconteceu com a Marielle? Eu não tenho medo, viu, Marcelo? E eu tenho uma percepção espiritual de tudo isso que está acontecendo, no sentido mais amplo, histórico, ancestral, de como as nossas lutas foram sendo construídas às custas de muito sofrimento e de muitas perdas para nós. Mas a cada uma de nós que é tombada nessa luta sangrenta, genocida,
várias outras se erguem. É assim que as mulheres, historicamente, conquistaram algum espaço. É assim que as mulheres negras, enfim, é assim que a comunidade LGBT tem se posicionado. Então, óbvio que é preciso proteger lideranças como eu, para que a gente tenha condição de exercer o nosso trabalho, né? Tem alguma medida de proteção extra para você, por exemplo? A gente está fazendo essa discussão no mandato, né, na gabinetona, de como cuidar mais de nós. Esse autocuidado é também uma estratégia democrática. Mas a gente precisa compreender que é tarefa da sociedade como um todo criar essa proteção. Nós não podemos ficar abandonadas nesse trabalho porque, de fato, nós estamos dedicando a vida para causas muito maiores. E é esse o sentido espiritual que eu atribuo à nossa entrega, né? Nós estamos aqui porque a gente tem uma firmeza de propósito. E foi isso que Marielle sempre demonstrou, né? Ela era uma mulher muito corajosa, que abriu o peito para falar e ela não se intimidava. E a gente precisa seguir o exemplo da Marielle, porque tudo que os fascistas querem é que nós fiquemos intimidadas, que nós fiquemos recuadas, que a gente não tenha capacidade de ação, né? E o medo paralisa. O medo é um afeto manipulado pelo autoritarismo, né? E as pessoas ficam apavoradas, intocadas, e eles querem que lideranças como eu e como tantas outras nesse momento fiquem também comedidas. Né? Sim. Mas Tá certo. alguma Bom, ameaça? deixa eu fazer só o seguinte, esse tema que está quente, vamos voltar a ele, mas Voz Ativa vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta já já conversando com Áurea Carolina. Roda gigante. Roda mundo. A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar. Roda gigante. Roda mundo. A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar. Estamos de volta ao Voz Ativa, hoje conversando com Áurea Carolina. Hoje existe uma crise de confiança com a política e os políticos tradicionais. Novas bandeiras passaram a dominar o ambiente político. As chamadas lutas identitárias e as pautas em torno dos direitos humanos colocaram em cena novos atores e formas de participação política. Vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema. No lugar da atuação tradicional, um novo estilo de militância. Longe dos caciques partidários, a preferência pelos movimentos sociais. Em vez de seguir os temas convencionais, a aposta nas pautas coletivas e inovadoras. Essas são algumas das características dos novos atores da cena política no Brasil e no mundo. Eles não ficam se lamentando do outono da política, preferem inaugurar novas primaveras, convocação para a rua e para as questões de comportamento e identidade. O que parecia ser um movimento de jovens e alternativos cresceu e se consolidou. Com plataformas de luta colaborativas e horizontais, misturam política e cultura e fazem dos direitos humanos a questão central da militância. Na Espanha, Grécia, Portugal, Estados Unidos, Turquia e Egito, nas ruas e praças, nas favelas e ocupações urbanas, a política está em movimento. Mas não se trata apenas de uma nova estética política. Há uma ética própria, contestadora, exigente, libertária, que tem desafiado os poderes onde quer que eles se localizem, feminista e anticapitalista, antidiscriminação e sustentável, participativa, mas sem descartar a representação, crítica dos espaços oficiais e com disposição para a disputa eleitoral. São ativistas portadores de belas palavras, mas também de ações corajosas e questionadoras.
o que muitas vezes tem gerado risco, confronto e violência. A primavera não se conquista sem as asperezas do inverno. Aurea, a gente percebe assim, quase todo o mundo que os partidos políticos não estão mais conseguindo responder às demandas que estão sendo colocadas, né? E os movimentos acabam tomando a frente, né? E às vezes sem uma orientação que leve a resultados mais objetivos, né? Todos esses movimentos que a gente tem acompanhado na Grécia, na Espanha, eles conseguiram alguns avanços, mas a gente percebe que fica limitado. Essa questão da participação na política, como é que fica? Principalmente aqui no Brasil, quer dizer, os movimentos sociais vão conseguir enfrentar esse momento de crise nas instituições? Essa é uma tarefa e precisa ser assumida por nós. É evidente que há mesmo um distanciamento de boa parte dessas lutas autônomas, criativas, rebeldes, dessa vida institucional, inclusive dos partidos, porque os partidos reproduzem estruturas verticais também, que muitas vezes são violentas, são refratárias a essa outra forma de fazer e viver a política. Porque esses movimentos não querem uma adesão à institucionalidade como um fim. Eu não estou na Câmara Municipal de Belo Horizonte porque eu acredito na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Fazer uma carreira. Exato, eu estou ali ocupando um espaço, fazendo um mandato que é um recurso a serviço das lutas sociais. E assim devem ser também os partidos, as instituições da justiça e tudo mais, a própria mídia, né? Ela não é um fim em si, ela é um lugar para a gente vocalizar as nossas ideias. Então, se a gente conseguir trazer as pessoas com essa criticidade de que ocupar os espaços não significa aderir à lógica burocrática e problemática desses espaços, mas sim tentar fazer dali movimentos que sirvam para abalar as estruturas dessas instituições, aí sim vale a pena. E a gente tem que fazer isso. Como é possível, vereadora? Essa é uma questão. Por exemplo, se você pega essas experiências internacionais, o PSOL até está se inspirando nela com a candidatura do Guilherme Boulos. É uma tentativa de reprodução desses modelos que explodiram principalmente na Europa. Mas você pega hoje, a única experiência com algum resultado é a experiência de Portugal, que é uma frente de esquerda também, que veio dos movimentos, mas que fez um acordo com o velho Partido Socialista para governar de uma forma tradicional. A pergunta que eu faço é a seguinte: existe política possível que seja capaz de interferir, mudar as coisas fora da estrutura tradicional? Ou seja, não é possível eleger, ocupar o poder por mais tempo possível para que seja possível fazer, para que as transformações aconteçam? Dá para fazer algo fora dessa institucionalidade que todo mundo nega, ou que vários movimentos negam, mas que no fundo é o único recurso dentro da estrutura democrática que a gente vive? Dá para fazer, mas isso tem limitações muito nítidas. E é esse o tempo histórico que a gente está vivendo. Essas lutas autônomas que recusam a institucionalidade e são legítimas também, são insuficientes. E foi por isso que eu tomei a decisão, junto com várias pessoas em BH, de ocupar as eleições. Nós viemos desse lugar das lutas com muitas tensões em relação às instituições. Mas a gente percebeu que era necessário fazer a passagem. E eu acho que tem muitos níveis para isso acontecer. A experiência de Portugal nacionalmente traz uma inspiração. Tem outras experiências na América Latina, na Argentina, no Chile, no México, que são bem menores, mas que têm muita semelhança com o que nós estamos fazendo aqui. Na Espanha, com os indignados e os desdobramentos que vieram depois, né, a eleição da prefeita Ada Colau de Barcelona, a Manuela Carmena de Madrid, tem a ver, nós compartilhamos essas formas de interferir e pressionar o sistema político. Agora, quando que isso vai ganhar uma projeção maior, aí a gente tem que ver a virada do tempo histórico, né? A gente viveu uma onda rosa de governos progressistas na América Latina, que trouxe avanços, e agora os golpes, né,
recuadas que nós estamos sofrendo no continente todo mostram que isso incomodou bastante os donos do poder. E a gente precisa continuar indo para cima, né? Criando capacidades políticas sustentáveis. E a gente só sustenta isso com esse trabalho miudinho. A questão que eu falei é a seguinte, a questão não seria negar a democracia e a política tradicional, mas, na verdade, recuperar os valores que nos foram usurpados, né? Venderam que a política não presta. E esse alto índice de não comparecimento das pessoas nas eleições, em parte, tem a ver com isso. As pessoas acham que a política é uma porcaria, né? E a gente precisa trazer de volta. Não, a política vale a pena, a política pode ser democrática, a gente precisa fazer política. Mas agora que você conseguiu ocupar a instituição, você está conseguindo avançar nas suas pautas? Na Câmara, a gente tem muitas barreiras contra nós. Mas o mandato é sim um experimento muito potente. É uma nova organização política de mediação entre as lutas e essa linguagem formal. E a gente tem criado canais de participação direta da cidade conosco para nossa incidência em projetos de lei, para a formulação de posicionamento político em temas específicos. A gente utiliza os recursos do mandato para devolver de volta, para colaborar com as lutas. Enfim, tem muitos exemplos que eu poderia detalhar de como a gente faz. Agora, o jogo institucional, de como a base do governo municipal se comporta, de como o debate público é empobrecido mesmo, é uma lástima, assim, porque raramente a gente consegue ter discussões que as pessoas estão buscando aprender e formar posição mesmo, né? Geralmente as posições já estão tomadas desde antes, pelas negociações, pelo jogo que é, mas a gente precisa denunciar isso, a gente precisa estar lá para quebrar isso, né? Fazer votações por posição programática e não por comodidade ou conveniência daquilo que a base ou que o meu grupo político prefere. Então, depois, Marcelo. Talvez essa questão que você, respondendo ao Sérgio Lírio, né, da desilusão com a política tradicional, né, e do anti-institucionalismo que isso gera, né? As manifestações de 2013, por exemplo, foram anti-institucionalistas. A manifestação contra tudo, era protestar. Protestar, verbo intransitivo. Protesto e pronto. Protesto contra tudo e contra todos. Isso, por um lado, gera-se essa nova forma de atuar, de ocupar o espaço público, nova forma de pensar e de agir no espaço público, que você traz, que os movimentos na Grécia, na Espanha trazem, mas gera também a escalada do fascismo. Né, a escalada de uma situação, de uma conjuntura fascista em que grupos partem para a chamada ação direta, ou seja, para a violência, para o recurso à violência, né, como forma de intimidação, e gera também, isso leva água ao moinho, de uma tradição brasileira, que eu vejo, não sei o que você acha, eu gostaria de saber o que você acha a respeito disso, que é a da legalidade de exceção. A gente está caminhando no sentido dessa legalidade de exceção. A ditadura brasileira, ela instituiu uma legalidade de exceção. Havia Constituição, a Constituição não foi derrogada. Você abria a Constituição, estava lá todo o poder emana do povo da Constituição, inclusive, mas você tinha a Lei de Segurança Nacional, você tinha o AI-5, e então isso era letra morta. Essa legalidade de exceção, ela é, de certa forma, estimulada por uma população exasperada com o problema da violência, das injustiças, né? E o autoritarismo, ele é parte da cultura política brasileira. Tem uma frase do Darcy Ribeiro que fala do genocídio, ele fala assim, nós fomos criados no genocídio dos negros e dos índios. Nenhum povo que passasse por isso durante séculos sairia incólume. O brasileiro é, ao mesmo tempo, a mão carne daqueles pretos e índios supliciados e a mão possessa que os supliciou. Portanto, nós somos um povo de doçura forte, mas de insensibilidade muito grande. Ou seja, o autoritarismo é parte da cultura política brasileira e estimula essa legalidade de exceção. Presunção de inocência não precisa, não. Vamos botar para quebrar, passar o rodo. Como é que essa nova forma de política trabalha em cima disso? Legal. São muitas coisas, né? Vamos lá. Primeiro,
A vida autônoma das lutas, para além das instituições, é uma necessidade vital e a gente não pode cometer o erro de fazer uma incorporação absoluta e total nas instituições. Esse é um erro histórico, inclusive dos governos progressistas, né, de cooptação, de manipulação desses processos mais radicalizados. A gente precisa dessa vida pressionando as instituições para que as instituições mudem e as mediações são necessárias. Então, eu acho que a gente precisa coexistir com essas gramáticas, essas práticas diversas. Para que a instituição não mude quem quer mudar. Exato. Se a gente se incorpora totalmente às instituições, rapidamente nós viramos instituições. As instituições têm uma capacidade, todas, desde a família, as igrejas, o Estado, elas têm uma capacidade de acomodação e de constrangimento que atinge todo mundo, ninguém passa batido. Outra coisa é sobre ação direta e violência. Não necessariamente a ação direta desemboca em violência. E a ação direta pode ser um método legítimo desse processo autônomo das lutas. A gente precisa compreender, historicamente, como que isso se desenvolve, assim, as consequências que isso tem, né? Em 2013 houve uma disputa ali e a narrativa que acabou ganhando mais adesão e que foi alimentada pela mídia golpista e antidemocrática foi por uma linha de direita fascista que em nada condiz com as origens dos protestos, que eram por direito à cidade, por mobilidade urbana, por melhores serviços públicos, e essas pautas são necessárias. Sobre a legalidade de exceção, sim, no Brasil nós vivemos isso desde sempre, é só a gente ver como que é legalizada a matança da população negra. Todos os dias, cerca de 80 jovens são assassinados no Brasil, desses 77% são negros e o barulho que isso faz não chega nos grupos mais acomodados, privilegiados, né? É um sofrimento em que a periferia sangra, as mulheres negras principalmente lá, arcando com essas mortes. E é legalizada essa matança por conta do funcionamento do sistema de justiça, da seletividade do Estado penal, esse modelo de encarceramento em massa. Nós temos 40% da população carcerária no Brasil que é presa provisoriamente. Sim. Agora que estão se implementando medidas para mudar isso. Esse modelo de política pública de segurança voltada para o combate a um inimigo, né? E o inimigo tem cor, ele tem território, a gente sabe muito bem quem é o suspeito padrão. E essa legalidade de exceção agora ganha um descaramento ainda maior com o golpe que foi tramado contra a presidenta Dilma, né? E toda a disfarçatez que é esse julgamento absurdo do ex-presidente Lula. Então, o que a gente está vivendo é um desvelar de coisas que, nas raízes profundas desse Brasil ignorado, dos indígenas, dos negros, das mulheres, da população LGBT, é a tônica desde sempre. A legalidade de exceção sempre existiu, agora ela está se expandindo. Né? Bom, o Marcelo, depois a Marcela. Ora, historicamente, pelo menos aí nos últimos 50 anos, o eleitor jovem, majoritariamente, ele foi um eleitor de esquerda, né? Nós estamos no ano de 2018, 50 anos depois do emblemático ano de 1968. Então, em todo mundo, quem foi para as ruas em 1968 foram os jovens, majoritariamente. Agora, no Brasil hoje, a gente assiste numa escalada cada vez maior, penso eu, o crescimento daquele contingente de eleitor jovem que se assume como eleitor de direita e, em muitos casos, até mesmo de extrema-direita, defendendo, inclusive, políticas armamentistas, que é algo que eu nunca tinha visto. Né? Sim. Eu queria te fazer duas perguntas. Primeiro, como é que você vê a escalada, o crescimento desse grupo do eleitor jovem, de direita, de extrema-direita, muitos, inclusive pobres e negros, né? É uma contradição total. Sim. E se você acha que é possível o discurso da esquerda conseguir fazer, vamos dizer assim, a reconversão desse jovem, desse eleitorado? Poxa, Marcelo, o discurso da esquerda é uma coisa muito geral, assim. São muitas esquerdas e são muitos discursos, às vezes até conflitantes, né?
Mas eu acho que essa toada convencional das esquerdas não alcança essa juventude. A gente precisa arejar, ampliar o nosso campo, dialogar de outras formas. Eu sou educadora popular de origem e eu tenho conversado com muitos jovens e alguns jovens que têm esse perfil de origem popular e que estão sendo seduzidos por apelos armamentistas, por mais repressão. A gente pode recuperar o que foi o referendo do desarmamento em 2005, né? Como que reverteram a narrativa completamente e a população começou a achar que todo mundo tinha que ter uma arma para se defender. Eles voltam com esse discurso, que é um discurso internacional também, nos Estados Unidos e em muitos países, alimentado pelos mesmos donos, o 1%, os controladores da indústria armamentista, que tem interesse no genocídio, nas guerras civis. Então, esse encadeamento a gente precisa fazer. Essa juventude não vai ser conquistada por falas de efeito. A gente tem que ter uma conversa próxima, assim. E as redes sociais, ultimamente, têm feito um desserviço pela sua programação, pela forma como são arquitetadas, porque elas não propiciam esse debate próximo, um debate educativo, em que as pessoas se transformam a partir do encontro das ideias, a partir da empatia. Eu acredito nisso, sabe? São esses os métodos de Paulo Freire e de tantas educadoras populares, assim. A gente precisa estar junto, conviver. Por isso que eu acredito tanto na potência das pequenas coisas, porque isso dura. As pessoas, quando se convencem de uma posição, porque elas entendem a força da justiça daquela posição, elas são capazes de defendê-la e trazer mais gente. Agora, essa meninada que está sendo aliciada por milícias, como o MBL e outras afins, está sendo muito violentada também. Então, eu acho que a gente não pode demonizar, né? Essa violência que existe em nós também precisa ser trazida à tona. A gente precisa falar do machismo, do racismo, das nossas práticas que são violentas e como que a gente transforma a partir de nós, né? E sendo feminista, eu sempre falo, o pessoal é político mesmo, a gente não pode projetar para um outro idealizado toda a responsabilidade dessas transformações que a gente precisa assumir como coisa nossa também, né? Então, eu acho que há esperança, mas a gente vai precisar ter uma inteligência de como contornar essas redes e esses mecanismos que estão sendo muito eficazes em capturar essa molecada. Você acha que as redes sociais são mais destrutivas do que construtivas? Elas são ambíguas e, ultimamente, eu acho que elas têm caminhado muito mais para esse efeito perverso, nocivo, de difusão de não só notícias falsas, mas também de reiteração de posições sem um contraste com o antagonismo, assim, né? O antagonismo é odiado. Simplesmente não há espaço para o contraditório, porque elas não são feitas para a gente se entender realmente, né? É uma coisa assim de curtir o coraçãozinho, fazer um comentário, de seguir aquela linha que já está mais ou menos acessível para você. Como os algoritmos são também programados, né, para que a gente receba mais estímulo das coisas que nos agradam. Bolha, né? Então, essa história da bolha não pode ser subestimada, né? E isso vai virando bolha em outros aspectos também, de como que a gente consegue mobilizar. Essa questão é muito maior, inclusive pela própria eleição que a gente teve nos Estados Unidos e como eles manipularam, utilizando o próprio Facebook, né, e como eles tiveram acesso um por um de todas as pessoas que estavam na rede e como fizeram discursos já direcionados. Mas eu queria passar para a Marcela, que a Marcela está ali quietinha. Eu queria voltar um pouquinho ao acesso a essa política como um espaço que os movimentos sociais podem ocupar, né? Você colocou muito bem que a gente não pode descorporificar a luta política, a luta popular. São corpos, são pessoas que estão ali envolvendo. Então, na verdade, são duas perguntas. Eu queria saber como incentivar esse corpo, essa pessoa que está ali integrando a luta popular, a entrar num ambiente que a gente já colocou aqui violento, hostil, difícil acesso, que precisa de dinheiro. Então, como incentivar aquela pessoa que está engajada naquela luta, que ela vê aqueles frutos que ela acredita, a entrar nesse processo? E como, quando ela já está lá, quando ela acessa, como não vigiá-la, mas como evitar que todo esse sistema a corrompa também? Sim. Ô Marcela, nos movimentos sociais a gente tem uma presença
muito ativa de mulheres, pessoas negras. A gente tem quase que uma inversão, né? O que é a negação da nossa presença na política formal e o que é a nossa atuação de ponta. E as pessoas encontram formas de estar nas lutas. Eu tenho participado de muitas conversas com moradoras de ocupações urbanas que estão na luta pelo direito à moradia. E são pessoas que enfrentam isso aqui, né? Trabalhos precários, muitas desempregadas, que têm que se virar na informalidade para conseguir o seu sustento. E as pessoas acham espaço. Agora, participar politicamente tem custos. É claro que nos demanda tempo, nos demanda uma entrega pessoal, saúde, nos demanda uma série de coisas, mas gera ganhos também. Não a grande transformação revolucionária de que as coisas da noite para o dia vão ser outras, mas esses ganhos de aprendizado, de pequenas conquistas, sabe? Da gente ver uma pessoa se fortalecendo, uma mulher se libertar de um ciclo de violência machista, a gente vê uma jovem negra que entra na universidade. Então, a gente precisa acreditar nessas coisas, sinceramente, né? E dizer assim, olha, vale a pena lutar. Eu falo isso sempre, assim, gente, é difícil, eles vão se insurgir contra nós sempre, mas a gente tem um poder que talvez a gente nem conheça o nosso potencial, né? Autoestima é também uma ferramenta política. Vereador Nória, meio que para já encerrando esse bloco, eu queria tocar num tema. O filósofo do seu partido, Vladimir Staflat, ele disse recentemente que os progressistas estão lidando com o Brasil como se ainda estivéssemos num regime democrático de direito e que isso já se perdeu desde o momento que houve o impeachment da ex-presidente Dilma. Sim. E que estão acreditando na eleição como uma forma de se restabelecer uma certa ordem democrática e que ele acha que nesse momento até as eleições estão correndo o risco de não ocorrer. E que a luta teria que ser muito mais ampla. No dia 3 de abril, um grupo de partidos e de militantes progressistas se reuniram no Rio de Janeiro e lançaram uma frente antifascismo. Você acha que nesse momento o Brasil vai conseguir retomar uma certa normalidade democrática ou nós estamos já vivendo uma guerra civil e um confronto generalizado? Você acha que nós corremos esse risco? Eu compartilho de que não há democracia, já tem um tempo, isso talvez seja anterior ao golpe parlamentar, midiático, jurídico. Eu acho que essa frente antifascista catalisa uma disposição de luta, afetos políticos que podem crescer rapidamente. Acho que a gente tem capacidade para isso e acho que as eleições continuam sendo uma dúvida muito grande se a gente vai ter mesmo eleição em 2018, porque a cada dia os desdobramentos do golpe e do autoritarismo sobre a sociedade brasileira vão revelando facetas mais dramáticas. Então, não é improvável que eles ousem a esse ponto de destruição de tudo que pode restar de ruína democrática nesse país, né? E para isso a gente tem que fazer a luta nas ruas, em todos os espaços, nas igrejas, nas escolas, no ponto de ônibus. Por onde a gente estiver, a gente tem que conversar sobre essas coisas. Uhum. Então, o Voz Ativa vai fazer um breve intervalo e a gente volta já já. Roda gigante, roda mundo, roda gigante. A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar.
Roda gigante. Roda mundo. A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar. Estamos de volta com Voz Ativa, hoje conversando com Áurea Carolina. Áurea, nessa tua experiência política, que é curta, né, você consegue deslumbrar a possibilidade do Brasil conseguir, nesse momento, fazer uma concertação como existiu no Chile, né? Um agrupamento de partidos do centro para a esquerda em torno de uma proposta? Existe essa possibilidade? Existe a possibilidade ainda do Brasil ter partidos mais orgânicos, ter uma direita mais assim, concreta, mais visível, como tem no Chile, por exemplo, onde as eleições foram vencidas pela direita e a Bachelet foi lá e passou o poder com todas as honras que ela recebeu na saída dos militares, enfim, tudo dentro da maior tranquilidade democrática. Você acha que isso ainda está no nosso horizonte? Deslumbrar, não sei, mas enxergar isso, sim, não como uma mistura perfeita dessas forças do campo progressista para alçarem uma candidatura síntese. Eu acho que é menos isso e muito mais uma ativação de esforços de cooperação entre esses agentes. E a gente vê isso na Frente Antifascista, que foi lançada no dia 3 de abril. Pré-candidatos à presidência, ex-presidente Lula, Manuela Dávila e Guilherme Boulos estão juntos, trazendo a necessidade dessa confluência, né? E que com o fascismo a gente não pode vacilar. Agora, como que isso se configura eleitoralmente é um outro passo que vai depender também de como a conjuntura vai se desenrolar. Eu acho que a gente não consegue antecipar o amadurecimento dessa avaliação. A Marielle não poderia ser uma bandeira nesse sentido? Poderia, mas a gente realmente tem que avançar em compreensões. O que significa criticar o modelo de conciliação que foi gestado no último período pelos governos petistas, sem abrir mão dos avanços em termos de políticas sociais que nós precisamos reconhecer. O que significa trazer a centralidade do enfrentamento antirracista por um outro modelo de segurança pública que jamais foi debatido com seriedade por governo de direita ou de esquerda no nosso país, como uma agenda prioritária? O que significa fazer o debate de confrontar os interesses desse 1% ultra rico que quer continuar devastando o país? Então, tem arranjos aí de compreensão e de convivência democrática que não vão ser resolvidos numa decisão de figuras que controlam partidos ou algumas dessas instituições que estão no campo progressista. O processo precisa ser muito mais abrangente e encantador. Por isso que eu vejo com esperança que a gente está abrindo uma nova fronteira nessa transição histórica no nosso país. Mas talvez não seja em 2018 que a gente consiga apresentar com envergadura, com fôlego, uma alternativa que vai trazer todos os corações, né? Olha, eu não sei se você concorda com isso, mas eu julgo que a conjuntura atual, o mais importante é a gente estancar a escalada da extrema-direita, estancar a escalada do fascismo nesse país, porque essa concertação mencionada pelo Florestan é a esquerda trazendo o centro político. Na verdade, a esquerda, diante do golpe do impeachment da Dilma, ela perdeu o centro político. Por exemplo, o MDB, grande referência do centro político, se bandeou completamente desde 2014, 2015 para o lado da direita, né? Você julga que é possível deter essa escalada do fascismo? Eu, por exemplo, levando em conta, por exemplo, a reação, houve os tiros contra a caravana do presidente Lula. Muito sintomático que, a princípio, o Geraldo Alckmin deu uma declaração horrorosa, infeliz, né? Está colhendo o que plantou, mas depois ele voltou atrás.
A Rede Globo, as organizações Globo fizeram um editorial condenando essa escalada. Ou seja, você acha que é possível, mesmo esses donos do poder, porque esse pessoal representa esses 1%, os donos do poder, o sistema financeiro, você acha que é possível eles dizerem para esses chuta-porta do fascismo, que eles usaram como chuta-porta, o problema é que você usa o chuta-porta para arrombar a porta e destituir um governo de centro-esquerda, mas depois eles não voltam para o seu lugar, né? Você acha que é possível que essa direita, que essas forças conservadoras, mas não fascistas, não de extrema-direita, consigam se engajem para controlar a extrema-direita e o fascismo no Brasil? Você acha que elas estão preocupadas com isso? Como nós? Ou essa ala mais democrática? Sinceramente, eu acho que não. Talvez um ou outro filiado ali tenha essa preocupação democrática, mas o ímpeto predatório desses setores é parte desse fascismo. Então, não seria uma democracia sui generis? Eu acho que é uma democracia sui generis, uma democracia sem povo, assim, não querendo mas é uma democracia, né? Não pega bem cancelar as eleições, não pega bem uma ditadura aberta. Vamos deixar aqui o povo negro sempre, como sempre, sujeito à legalidade de exceção, mas uma ditadura aberta, um golpe militar. Talvez um ou outro fique constrangido com a revelação total disso, mas tem alguns que não se importam mais e que é só ver algumas expressões desse fascismo que são adoradas, né, mitificadas, como que estão totalmente se sentindo livres para colocar discursos de ódio, para praticar violências. Agora, não tem salto ornamental na construção democrática, não tem uma solução artificial que vai ser acordada por pessoas que têm uma influência muito institucional nesse campo progressista, porque a gente precisa enraizar a democracia no cotidiano. Eu acho que essa é a grande diferença. Eu não acredito realmente que um mandato na Câmara Municipal de Belo Horizonte vá fazer grandes coisas se ele não estiver conectado com toda essa vida democrática da maioria da população. Então, o pacto tem que se dar pelas maiorias, por justiça social, por igualdade, por acesso a oportunidades, por destinar as riquezas para o bem comum, por fazer um sistema de justiça que pelo menos cumpra aquilo que se espera da legalidade, tida nos parâmetros da Constituição brasileira. Então, assim, a gente desejaria que as coisas fossem mais rápidas, mas realmente não é possível atalhar caminho na democracia. Concordo plenamente quanto a esse enraizamento, mas enquanto esse enraizamento não vem, que é um processo mais de longo prazo, eu acho fundamental resistir na conjuntura atual ao fascismo. Bom, sim. Eu queria mudar rapidamente de assunto, mas não peço desculpas, mas voltando às questões da participação, das novas formas de participação, tem uma discussão aí, algumas ideias de, por exemplo, mandato coletivo, né? Não pertenceria ao eleito, mas aos eleitores. O senhor acha que isso pode funcionar de alguma forma? Como é que isso poderia tomar forma? Sim. Na nossa experiência, é mesmo um laboratório de práticas contra-hegemônicas, né? Então, ao invés da gente tirar um projeto de lei da nossa cabeça, a vereadora Cida Falabella e eu, que compartilhamos juntas esse mandato coletivo, com uma terceira mulher, que é a Bela Gonçalves, a primeira suplente da coligação, nós atuamos em covereança, as três. A gente cria um lugar de conversa para pessoas que têm acúmulos naquela pauta, pessoas dos movimentos sociais, especialistas ou não, possam trazer suas visões também. E, em cima disso, a gente chegar num projeto finalmente. Nós fizemos, assim, na Câmara, para 3 projetos sobre direitos de povos e comunidades tradicionais em Belo Horizonte. Então, acho que esse é um pequeno exemplo. Um outro exemplo.
Cida e eu destinamos parte dos nossos subsídios para iniciativas sociais e culturais de Belo Horizonte. A gente tem uma discussão sobre os altos salários da classe política, a gente tem uma crítica a isso, e a solução que nós encontramos, já que não era possível, por um projeto de lei da Câmara, que depende de iniciativa da mesa diretora, reduzir o salário dos vereadores, a gente faz essa entrega. Não porque a gente é boa, porque a gente é muito iluminada, nada disso, mas é porque a gente acha que essa é uma contribuição democrática para tornar mais acessível esse espaço da Câmara. Então, o mandato coletivo não é uma abstração, não é um conceito, é um negócio que a gente faz, né, que a gente experimenta efetivamente. E quanto mais práticas nós tivermos, mais exemplos compartilhados, mais fortalecimento. Existem redes de inovação, de renovação na política que estão engajadas com a justiça social, com o enfrentamento às desigualdades na América Latina, em países da Europa. A gente tem dialogado com essas redes. Nós fizemos um encontro em Belo Horizonte em dezembro do ano passado, chamado Ocupa Política, que trouxe pessoas que têm participado dessas conversas internacionalmente e aqui no Brasil, e foi uma experiência maravilhosa, assim, da gente conhecer trabalhos que raramente ganham visibilidade. Então, tem muita coisa sendo feita nesse país, e eu tenho muita esperança realmente, porque eu sei que essas coisas estão sendo feitas apesar de tudo, né? Contrariando as estatísticas e as expectativas. Então, eu acho que os mandatos coletivos não têm muitos parâmetros em geral, porque a tônica é sempre de uma burocratização, um distanciamento da população, mas aos poucos essas pequenas experiências têm sido colocadas para a gente aprender com elas, para modificá-las, para inventar outras coisas. Marcela está com uma questão ali. Ainda dentro da questão do mandato coletivo, né? Foi uma experiência totalmente nova aqui para a gente em Belo Horizonte, várias candidaturas querendo eleger pelo menos um nome para a Câmara, e acabaram sendo eleitos você e a Cida, e a gente ainda tem a Bela atuando aí nesse processo de conveniência. Temos a Gabinetona, que é um espaço compartilhado, teve processo seletivo para recrutar quem fosse trabalhar em algumas pessoas, né, alguns cargos. Foi um processo seletivo, então a gente teve muitas novidades, assim. De tudo que vocês já vivenciaram nesse mandato coletivo, o que mais funcionou e o que não funcionou, que vocês esperavam que vocês conseguiriam fazer lá, mas por algum motivo não está andando? Bom, o que mais tem funcionado é esse aprendizado direto com as lutas para a gente elaborar demandas de forma consequente sobre as políticas públicas, mesmo que a gente não consiga ter um retorno da prefeitura e das outras instituições para fazer aquilo valer, mas a gente cria um repertório, a gente cria uma linguagem comum, e isso nos dá condições para continuar expandindo o trabalho. Do que não deu certo, bom, eu não sei assim falar, porque claro que tem muitas coisas que a gente esperava fazer e que talvez a gente tivesse que readequar. A Gabinetona é uma mutação constante. A gente tem criado muitas formas de organização em núcleos, por mapa de lutas. Toda a equipe, que são cerca de 40 pessoas, é referenciada no mapa de lutas da cidade. Então, temas como direito à moradia, mobilidade urbana, feminismos, educação infantil, socioeducativo, entre outros, aparecem como responsabilidades de pessoas que têm um acúmulo, que na equipe vem dessa trajetória e que tem uma tarefa de continuar conectando com as lutas para o saber das lutas nos pautar. E a gente também, com a nossa vivência dentro da institucionalidade, ajudar a mediar algumas coisas. Então, assim, as dificuldades são de como é manter uma estrutura como essa também, com poucos recursos, né, tendo que lidar com a morosidade do esquema institucional. Essa iniciativa, essa experiência aumenta a conexão com o eleitor? As pessoas, os eleitores sentem e participam disso de uma forma mais efetiva se fosse do que seria num mandato tradicional? Ou essa barreira ainda continua? Eu acredito que sim, até pela experiência que eu tive como cidadã demandando outros mandatos quando eu era adolescente, jovem.
a Gabinetona é um espaço aberto realmente. Agora, e aí talvez uma dificuldade é que a gente tem muitas limitações e nós não somos o poder executivo. Então, muitas demandas da cidadania que chegam para nós não temos capacidade de resolução. A gente fala em resolutividade como um princípio nosso de receber, tratar e encaminhar todas as demandas, mesmo que a gente não tenha competência para fazer entrega para a população. Mas ajudar a explicar qual é o caminho, né? Porque essa informação também é muito interditada. As pessoas não sabem como demandar o poder público muitas vezes. E aí, para coisas muito simples, acabam pedindo favor para um político, para um vereador, que vira um despachante de luxo, né, mantido com recurso público, sendo que a própria população poderia fazer essa busca, né, com mais independência e tal. Então, eu acho que para o eleitorado participar, a gente precisa criar canais, precisa ter essa intenção do mandato. Não precisa só de que haja uma procura da população. Essa procura é muito importante, a gente não pode ficar agenciando o desejo das pessoas, mas a gente pode estimular que as pessoas demandem o mandato. Agora, Áurea, você falou duas coisas, assim, que você queria combater aí privilégio e chegou a pensar que poderia entrar com um projeto para diminuir, por exemplo, o valor do salário. E você chegou e percebeu que não era. E ao mesmo tempo você também falou que também o seu trabalho não adianta nada se não existe um acordo, vamos dizer assim, da outra parte que também siga essas ideias que vocês têm, né? Então, assim, por que não seguiu para frente, por exemplo, diminuir o valor do salário? Porque, né, não houve interesse. Eu queria saber um pouco como que você avalia a gestão do Calil e a relação que vocês têm com ele. Bom, é bom explicar que o Calil é o prefeito atual de BH. Horizonte. Sim, que veio também com o discurso Calil, de sim, sou fora da política. Um apelo populista despolitizado que tem muita entrada em boa parte da população. Ele tem uma aceitação que acho que vem desse lugar. Eu acho que é um governo cheio de diferenças internamente. Então, tem setores dentro do governo que são nitidamente conservadores, que governam numa lógica de manutenção dos interesses de grupos que têm uma influência econômica sobre o sistema político. Agora, tem setores, sim, que estão comprometidos nesse governo com o desenvolvimento de políticas para a população ter mais oportunidades, mais direitos, né? A gente vê isso nas políticas sociais, na política cultural, em algumas áreas que, evidentemente, não contam com investimentos e respaldo político para se estruturarem como poderiam. Então, é um governo que eu vejo que está cada vez menos em disputa, porque esses setores mais voltados para a lógica tradicional, conservadora, têm prevalecido e a gente tem feito muitas denúncias, né? Uma das mais emblemáticas foi a operação de retirada dos camelôs do hipercentro de Belo Horizonte, uma política feita a toque de caixa, sem diálogo, truculenta, que não gerou alternativas de trabalho para essas pessoas e acabou gerando um problema maior na realidade com shoppings populares, enfim, uma política completamente fracassada que não ouviu uma demanda básica, sabe, Florestan, que era de criação de feiras permanentes no espaço público. Essa questão do camelô é uma questão também de todas as cidades, que algumas conseguiram resolver, outras não, e talvez até por conta de uma política tradicional que ocupou os espaços dessa área mais de atendimento social. Marcelo. Eu queria voltar à questão nacional. Todas as pesquisas de opinião, pesquisas eleitorais feitas até agora, elas indicam que o eleitorado brasileiro, muito em função da presença do ex-presidente Lula, querem um governo progressista. Né? O campo progressista, ele vence em todas as pesquisas de opinião, pesquisas eleitorais. A gente tem no campo da direita, temos um candidato, dois, se a gente considerar o
das lojas Riachuelo. Não. O Rocha. Né? O Alckmin talvez no centro, aquele centro-direita. Mas na esquerda... E o Bolsonaro, né? Tem o Bolsonaro na extrema-direita. Mas no campo da esquerda, a gente tem N candidatos disputando o voto voto do eleitorado. Eu vi, inclusive, assim, declarações de políticos do PSOL que consideram o Lula um adversário. Né? Minha pergunta é o seguinte, com a eleição... E do PT que considera o Ciro Gomes. Né? Então, assim, existe uma luta interna ali no campo da esquerda que, no meu modo de entender, pode prejudicar uma eleição que eu considero, assim, se for bem trabalhada, ela é bem viável. Então, a pergunta que eu te faço é a seguinte, você acha que a esquerda, campo da esquerda como um todo, vai tomar juízo nessa eleição? Tem um esforço muito grande daqueles três que eu mencionava, né? O Boulos, o Lula, a Manuela, de fazerem esse diálogo mais abrangente, mais generoso. Você acha que o Ciro não? Eu não identifico o Ciro tão aproximado assim. Eu acho que ele representa ainda uma linhagem coronelista muito problemática, não cabe no grupo nesse aspecto. Agora, numa frente antifascista, que envolve outras dimensões do enfrentamento político, poderia ser, sim. Agora, é porque a gente não pode reduzir a nossa resistência ao momento eleitoral, que é decisivo, que tem 1000 consequências, que vai determinar para a população, muitas vezes, uma sentença de morte ou a possibilidade de vida. Uhum. Então, a gente chegou numa curva assim, do tempo, espaço, em que a gente precisa assumir decididamente um trabalho que se enraize, que se sustente com as lutas nos territórios, com as diversas comunidades, porque não é possível, eu tenho mesmo essa preocupação, assim, a vida institucional não pode ser esse salto quântico, ela precisa ter uma conexão muito profunda com o cotidiano da população. Esse erro de apartar as coisas como se a gente fosse resolver só por política pública a melhoria das condições de vida do povo é algo de uma esquerda tradicional muito equivocada. Eu acho que o Lula, ele mobiliza um imaginário e afetos na população, para além de ser essa figura histórica extremamente relevante, e ele, nesse momento, deve simbolizar esses enfrentamentos junto com tantas outras emergências populares, né? Eu acho que a possibilidade de que o agravamento do golpe se dê com mais violência, com esse julgamento absurdo do Lula e tudo mais, coloca para nós assim, um senso de urgência, de responsabilidade, para que a gente crie alternativas mais rapidamente, né? Mas eu realmente acho que não tem uma virada de chave automática e por isso que o processo é lento. A senhora acredita em algum tipo de reação, caso, como a senhora aponta aí, esse golpe se agrave? Ou seja, se a gente não tiver eleição, acredita em algum tipo de reação popular ou isso vai ser aceito passivamente, como tem acontecido com outras iniciativas e outros momentos? Uma tendência é que as pessoas talvez não façam a ligação entre uma possível suspensão das eleições e a sua vida mais ordinária. Boa parte da população, por todo esse desgaste e a descrença que foi intencionalmente alimentada em relação à política, talvez não sinta as consequências imediatamente. Assim como foi em relação à reforma trabalhista aprovada no Congresso Nacional, a reação não se deu assim, ela é muito lenta, o processo é lento, né? Já diriam os nossos parceiros do rap, assim. Então,
para a gente ter um levante, uma insurgência, a gente precisaria ter uma combinação de fatores que não dá para antecipar daqui, né? Agora, um levante também não vai bastar, não é suficiente. A democracia se sustenta nas relações, na convivência, naquilo que é mais sutil, né? Então, mesmo 2013 gerou capacidades políticas em nós, que ressoam em nós ainda hoje, né? 2013 não acabou. Áurea, nosso tempo está chegando ao fim. Eu fico vendo seu bottom, né, em homenagem a Marielle, e vocês são muito parecidas, não só na política, mas fisicamente. Eu gostaria que você encerrasse o programa falando sobre ela, como se fosse possível a gente começar de novo com ela. Poxa, a Marielle é uma fortaleza para nós. E ela está encarnada em nós. Eu tenho certeza disso. E não só pelo seu exemplo de vida, mas porque ela foi, porque nós somos. Ela trazia a filosofia Ubuntu, que é um valor afro-brasileiro, uma perspectiva africana pouco conhecida ainda, de que nós só existimos em função da coletividade. E a coletividade existe em função de cada uma de nós. A Marielle fazia um mandato coletivo, ela atuou com mulheres, com pessoas LGBTs, com negras, moradoras de favelas, compartilhando o poder. Porque o poder feminista, negro, favelado, é um poder de igual para igual. Então, essa presença encorajadora da Marielle vai continuar nos iluminando, né? Nós precisamos trazer sempre essa força para a gente suportar esses dias. Tá certo. Chegamos ao final do nosso programa de hoje. Voz Ativa é uma produção da Rede Minas de Televisão e Rádio Inconfidência em parceria com El País Brasil. Agradeço a Áurea, agradeço aos nossos convidados da bancada e a todos que nos acompanharam pela TV, pela rádio e pela internet. Voltamos na semana que vem com Voz Ativa, um programa republicano e democrático. Roda gigante, roda mundo, Roda gigante. roda gigante. A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar.